Alô, alô, gente querida. Estamos começando bem depois do horário. Eu tive dificuldades pessoais para começar às 12 horas, como a gente tenta começar entre 12, no máximo 12h15. E hoje atrasamos bastante, mas eu sei que quando quer e onde quer que você veja que a gente está no ar, seja pelo anúncio do YouTube, do Instagram, do TikTok, das outras plataformas, você corre. Ó, eu vou vendo, o pessoal vai correndo, tá chegando, entrou. Venham, 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 avisem os amigos, vão comunicando, vão chegando, todos vocês. E para não perdermos tempo, nós estamos aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Tem gente que me pergunta, por que você põe essas pedras? É porque a minha Bíblia é a única Bíblia que eu usei. Ela já tem 56 anos e utilizada por mim todos os dias. Foi um presente da minha mãe, era dela e ela me deu. Já tem mais de 50 anos, vai fazer 51 anos daqui a alguns meses. E foi só nela que eu li, estudei, conferi, meditei durante esse meio século. Então a bichinha está toda machucadinha, ela já viveu todas as experiências que vocês possam imaginar. Então aqui eu estou e tem ventiladores aqui embaixo, sopra um vento. É por isso que às vezes você vê o meu cabelo esvoaçado. Não é o caso hoje, que quem botou os ventiladores botou virado muito para o chão. Como o dia está fresco, eu não estou nem sentindo necessidade de subi-los. Mas quando sobe, o que refresca a mim e me dá conforto para ficar 1h30, 2 horas aqui com você, é o que agita as páginas. Algumas delas, especialmente nos evangelhos, são manuseadíssimos por mim, e no Novo Testamento, elas estão, muitas delas soltas. Aí eu boto uma pedra como essa, que é uma mistura de um cristal com alguma outra pedra, ela é diferente, parece o Moa, aquele corpo celeste interestelar que atravessou aqui a nossa galáxia e ganhou esse nome, o Moa. E eu achei parecido com o Moa. Estou sempre de olho nas descobertas astronômicas. E aí eu botei o nome dele de Oumuamua. Está aqui, igualzinho o Oumuamua. Fica aqui prendendo. Aqui eu vario. Essa aqui é uma pedrinha de cristal. Às vezes eu uso essa outra aqui, que é uma pequenininha, que eu já comparei, inclusive, a uma estrutura cerebral. Ela parece, mas ela solta um pozinho. E eu resolvi readotar a pedra de cristal porque ela é completamente livre de desperdícios. Fica aqui, cantinho dela, pesa bonitinho e é só isso, é só uma ajuda. Nada além de uma ajuda, é que a cabeça de um monte de gente é cheia de maluquices. É só uma pedra, são duas pedras segurando páginas soltas. O que passa disso é viagem da tua cabeça, dada a uma elaboração conspiracionista. Tenho pena de quem tem a cabeça assim. E hoje, dando sequência ao Evangelho de Mateus, no capítulo 7, depois que a gente já veio de entendermos o significado de pedir, buscar e bater, as analogias que Jesus fez para concluir que assim como é com o meu trato aos seres humanos, assim é o trato que eu recebo dos humanos, e o trato que eu dou aos seres humanos encontra sua correspondência e reciprocidade no trato que eu recebo de Deus. Isso é coerente com tudo que Jesus ensinou, inclusive com a oração que diz: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
Está tudo na mesma lógica. Quando a gente aprende a ler o Evangelho, percebendo os princípios e as lógicas de Cristo, espalhadas, expostas, definidas, em ocasiões diferentes, com ilustrações diferentes, em temáticas distintas, mas a mesma lógica operativa, tudo vai ficando claro como o sol diante de você. Isso que eu estou tentando, na simplicidade dessas exposições, fazer você entender que não tem nada solto, não tem nada largado aqui. Isso é um corpo de significados. Por isso é que eu estou fazendo questão de, mesmo sabendo que a maioria das pessoas não estão tão interessadas em aprender o Evangelho nem o Novo Testamento, eu estou fazendo isso como um legado pessoal da minha vida, não fazendo uma exposição acadêmica, elaborada, exaustiva, cansativa, pesquisada, com 1000 citações que não levam ninguém a aprender de fato para si mesmo coisa alguma, muito menos para praticar. Eu estou tratando isso aqui como se trata gente, tentando passar, independentemente do nível de escolaridade, de academicidade ou de qualquer outra coisa, tentando passar a mensagem, o espírito do que Jesus ensinou. Porque a intenção dele não era criar um grupo de privilegiados que compreendessem as coisas melhor. Jesus não era agnóstico, não tinha segredos para só serem dados para depois que você passasse muitas etapas de iniciação. Não. Ele está ensinando isso aqui para o povo, para quem quisesse, para quem viesse, para quem assentasse, para quem ouvisse, para quem prestasse atenção. É o nosso caso aqui. Então, depois de já ter mostrado muitas dessas conexões, e ontem eu falei da porta estreita e do significado dela, e foi um dia só de exposição, mas como eu já falei tantas milhões de outras vezes sobre esse tema, estão todos arquivados aí no meu YouTube, em outras ocasiões, e mensagens avulsas, eu deixei e já segui. E o verso 15, que sucede ao que nós falamos no dia de ontem, preste atenção, diz o seguinte: Jesus falando, preste atenção, Jesus falando, é contigo, é comigo, é pra gente. Acautelai-vos, que é uma palavra que hoje em dia quase ninguém mais usa, mas eu ainda nasci com um português muito mais vernacular, elaborado, e na minha casa todo mundo falava muito bem. Então tinha essa expressão com naturalidade: se acautele, seja cauteloso, não se exponha tanto, é melhor você se acautelar. E na casa do meu pai, sendo ele também advogado, esses processos e essa expressão de acautelamento estava muito presente, como está presente no direito. Acautelai-vos dos falsos profetas. Aí você pergunta, mas escuta, esse negócio sempre foi assim? Nunca não foi assim do jeito que você vê agora. Agora é uma indústria de falsos profetas, tem uma linha de produção de falsos profetas, como eventualmente nunca houve antes, uma linha de produção tão automatizada, e onde o recrutamento de falsos profetas, eu já tenho dito aqui, acontece frequentemente nas praças. Os líderes das grandes denominações, especialmente daquelas que não dão ênfase em nenhum tipo de preparação formal, teológica, acadêmica, nenhuma preparação mínima de conhecimento de cultura, como ainda fazem, apesar de cada dia mais emburrecidamente, os presbiterianos, os batistas, os metodistas, estão sofrendo um processo de desconstrução triste, que eu nunca imaginei, e os luteranos se fecharam em copas, e há um monte de outros grupos, os
congregacionais estão praticamente desaparecendo com a falta de crescimento natural e o crescimento vegetativo não é o bastante para concorrer com a perda da denominação, mas esses ainda dão e deram durante muito tempo, desde a sua fundação, ênfase num treinamento básico, numa academia básica de 4 anos, de seminário, de faculdade teológica, para o cara não chegar, como a gente vê, a maioria absoluta chegando, sem saber discernir a mão direita da mão esquerda. E só falando baboseira para vocês. E vocês engolindo tudo. Como se fosse uma coisa especial. E é uma fábrica. E eu já disse que o recrutamento principal que as igrejas de natureza mais neopentecostal fazem, eu já vi dos próprios pastores. Quando conversando comigo, eu falei, como é que foi o seu chamado para o ministério? Que era o que no passado a gente perguntava, porque pressupunha que uma pessoa, para deixar as inúmeras outras alternativas profissionais e acadêmicas de estudo, para escolher ser pastor e fazer uma faculdade teológica ou um seminário de 4, 5 anos, ele tinha que ter um chamado. Esse era o pressuposto. Ninguém chegava ali, normalmente, só porque não tinha dado certo em nada. Como acontece e passou a acontecer de uns 40 anos para cá. O cara não passava em engenharia, em arquitetura, em direito, em economia, e no que quer que você quisesse. Ele fazia vestibular naquele tempo, era assim que se chamava o Enem de hoje, não passava em nada. Aí ele dizia, quer saber? Você é pastor, porque não tem nem vestibular, a gente só se matricula, tem que só convencer o presbitério de que eu tenho um chamado. Aí vai lá e diz que teve um chamado, conta uma história bonitinha, e o presbitério manda, paga a matrícula desse cara. Normalmente naquele tempo era um internato, a pessoa mudava para o ambiente, ficava lá com casa, comida e roupa lavada, e um dinheirinho do presbitério, e numa gandaia danada. Em geral, as histórias de seminários do passado são as mais interessantes que os pastores antigos têm para contar, mas dificilmente você encontrava alguém com um chamado mesmo. Era por isso também que você via pessoas que se desapontavam com os presbíteros da igreja, ou com o colega pastor que queria o lugar dele, ou com o presbitério, ou com o sínodo, ou com a liderança denominacional nacional, ficavam tão chateados e magoados, largavam tudo e iam embora e não queriam saber de mais nada, porque nunca tinha tido nada dentro deles. E a remuneração era baixa, era pequena. Nas igrejas sérias, históricas, pastor nunca foi o dono do dinheiro. O dinheiro que o povo dava de dízimos e ofertas no gasofilácio ia para as mãos de uma diretoria independente, autônoma. E ela própria ainda era auditada por um corpo de auditores, uma vez ou duas no ano, para ver se as coisas estavam direitas. E tinham que prestar um relatório do dinheiro para toda a congregação. Assim era nas igrejas sérias no passado. Isso tudo acabou, inclusive nas igrejas sérias. Tem uma ou outra que ainda tem essa auditabilidade, essa accountability. A maioria já perdeu tudo, já virou uma bagunça geral. E o recrutamento para o cara trabalhar ali não tem nada a ver com chamado divino. Deus me chamou. Eu fui constrangido pelo Espírito de Deus. Não tem outra alternativa. Eu posso passar para o que eu quiser. Eu tenho competência para fazer o que eu desejar. Mas eu simplesmente não consigo. Como eu ouvi tantas vezes de tanta gente sincera e capaz.
que me dizia, eu não consigo, olha, eu até fiz. Passei para direito, passei para isso, passei para aquilo, passei para tanta coisa. Passei de primeira, tentei fazer, mas no sexto mês eu já vi que eu não era uma pessoa para aquilo. Eu não saía e não saía de mim aquela vontade de servir a Deus, servindo o meu próximo, cuidando de gente, cuidando de vida, cuidando de alma, cuidando de corações, cuidando de necessitados, cuidando de aflitos, cuidando de abandonados, cuidando de idosos, cuidando de órfãos, cuidando de viúvas, cuidando de pessoas rejeitadas. Esse era o espírito que ainda reinou até uns 50 anos atrás. A maioria ainda tinha essa disponibilidade. Agora, de uns 40, 35 anos para cá, quantas centenas de vezes eu conversando com algum tipo de pastor dessas igrejas onde quem fundou é o dono, e ele diz que o dinheiro que você dá ali é para Deus, mas Deus habita o bolso dele, e nenhum lugar, o santo dos santos de Deus é o bolso do dono da igreja e da família dele, como é na maioria dos casos. Sabe onde é que eles recrutam essas pessoas? Para serem os obreiros, os pastores, que se baterem a meta financeira vão virar pastores maiores, se baterem mais metas financeiras vão virar bispos, se baterem metas e mais metas vão se tornar bispos regionais, e se baterem todas as metas vão se tornar bispos nacionais, ou vão ser mandados para um país com desafio e com privilégios especiais. São recrutados na praça, em geral são camelôs. Tem os espias, os olheiros, que ficam vendo quem é que se comunica bem por aí. Antigamente, antes da internet, era direto nas praças. Era na Praça 15, na Praça da Sé, na Sens Pena, na sua cidade, nas principais praças. Estavam os olheiros das igrejas vendo quem era o cara melhor de bico e de convencimento. E aí via que por mais que ele se esforçasse, o dinheiro que ele botava no bolso era pouco. E aí chegava-se a ele e dizia, olha, venha, você vai fazer um curso de preparação de 3 meses para você aprender como dizer, o que dizer, e toda semana nós vamos ter um treinamento do tema da semana. Que era um tema que um determinado escritório de marketing produzia, e eu conheci vários que trabalharam nesses escritórios variados, determinavam um tema. O tema hoje é o Cálice de Belsazar. Aí no Brasil inteiro o tema era o Cálice de Belsazar. Aí eles inventavam 3, 4 argumentos totalmente falaciosos, baseados apenas num constrangimento para arrancar dinheiro das pessoas e em promessas falsas. O cara recebia aquele treinamento e ia e repetia. Por isso, se você ligasse a TV aqui, era a mesma coisa, tanto quanto se você ligasse em Roraima. Era a mesma coisa, porque era um padrão só. É franquia. E a grana vai para o bolso do dono da franquia. E alguns que enganam o dono da franquia separam um pouco mais para eles e fazem uma declaração torpe do quanto foi reunido. Alguns donos de franquia são rigorosíssimos, logo descobrem aí, vêm a banir e a punir esse indivíduo. Outros dizem, não, deixa para lá, o que ele está me mandando é uma fábula. Então eu não vou fingir que nem estou vendo. Mas esse é o critério. Quando você vê esses caras aí, hoje em dia tem uma outra categorização, outro meio de chamar. Eles veem quem é que entra na internet e consegue dar nó em pingo d'água. Aquelas figurinhas que estão ali, às vezes são pessoas inexpressivas na sua presença, mas atrás do microfone falam rápido, falam uma coisa depois da outra, vão emendando numa outra. Eles dizem, esse cara aí treinado dá um bom levantador de fundos. Pegam, colocam no dentro da mesma linha industrial
e depois o largam com a mesma finalidade e com as mesmas remunerações. Tem algumas denominações, uma delas especialmente, para não ter trabalhos adicionais e não gastar dinheiro com os filhos desse cara, dizem, você vai ganhar uma grana, mas com uma condição, você vai ter que fazer vasectomia. Aí o cara se vasectomiza para não fazer filho em ninguém, não ter despesa adicional para a denominação e vai ganhar dinheiro em nome de Deus, para o bolso do franqueado, que é esse cujo santo dos santos, eu já disse, é o bolso dele e da família dele. E você vai, na sua tolice, na sua ingenuidade, na sua total falta de discernimento, na sua ignorância absoluta, que chega a beirar a idiotice, ou às vezes um atoleiro de idiotice, e dá tudo que pedem, crê em tudo que dizem, mesmo que seja a coisa mais maluca desse mundo, você embarca. Porque foi dito e foi falado em nome de Jesus. Não, ele falou em nome de Jesus, deve ser verdade. Falou em nome de Jesus, contou uma historinha, disse que pessoas foram curadas, levou 2 ou 3 que deram testemunho dizendo, depois que eu comecei a dar dinheiro aqui, os meus negócios mudaram. No meio de 5 mil, tem sempre 2, 3, 4, 5, 10, com uma história para contar. Mesmo que fosse uma reunião de ateus, ou mesmo que fosse numa reunião de satanistas bem toscos, ainda assim a estatística diz que haveria, no mínimo, um grupo assim com uma história diferente para contar, que não tem nada a ver com nenhuma influência espiritual, mas só com a esperteza, com a malandragem, com o trabalho, com o positioning do cara nos negócios, com a tenacidade, com a perseverança, com a insistência, ou com o ramo dele, com alguns vai acontecer. E são esses que são agora recrutados pelo mesmo grupo de olheiros que ficam dentro dos cultos, conversando e dizendo, conta teu testemunho, irmão, até que alguém conta uma coisa que agrada. A campanha do cálice de Belsazar deu resultado para 10 aqui. Aí levam lá na frente, falam na televisão, aí o resto do povo que está em casa fica impressionado, diz, eu vou lá também. Meu Deus, é a coisa mais patética desse mundo. Mais patética. Teu filho enxerga, tua neta enxerga, muita gente enxerga, mas você está tão fissurado pela ambição ou pela necessidade que você sofre horrivelmente. Alguns vão por causa da grande necessidade, da grande miséria, da grande carência. Outros vão por malandragem com Deus. Acham que Deus é malandro como eles, que Deus gosta de malandragem, que Deus gosta de um jogo, que Deus gosta de uma aposta, que Deus gosta, como tem um aí que diz que Deus atende ao ódio, à raiva. Então, eu orei, Jesus não me respondia, eu fiquei com raiva, com ódio de Jesus, e eu expressei o meu ódio a Deus, e Deus foi obrigado a me responder. Aí você crê nisso. Quem atende ao ódio não é Deus, é o diabo, mas você crê nessa história. E milhões embarcam. E quando saem doentes, frustrados, vão encher as clínicas psiquiátricas, onde a grande maioria são egressos desses cultos e dessas práticas. É um negócio pavoroso, mas parece que ninguém quer enxergar como isso adoece, como isso faz mal. E os que estão ali na base da ganância, todos esses grupos de falsos profetas se baseiam na chamada teologia da prosperidade, no que diz respeito a dinheiro. Dê dinheiro para Deus, que Deus não resiste dinheiro e dá dinheiro de volta.
Essa é a lógica diabólica que eles ensinam. Ou então, a chamada teologia do domínio, que ensina você que uma vez que você agora é povo de Deus, está dando dinheiro para Deus, está recebendo dinheiro de Deus, você tem uma vocação para engrossar o caldo de votação daqueles que serão indicados para você eleger, para que a igreja ou a religião tenha domínio sobre o país, sobre a Câmara, sobre o Senado, sobre o Congresso, sobre as legislaturas, domínio para isentarem igrejas de impostos, para isentarem pastores de impostos, para trazerem benefícios extraordinários para esses grupos, para darem terrenos, para darem meios de construção, para darem tijolos, cimento, isso e aquilo, aquilo outro. Isso para os que são mais simples. Os que são mais complexos querem televisões, rádios, milhões e milhões de reais em verbas de publicidade veiculadas para aquele lugar, ou verbas políticas, como a gente viu nos últimos anos, presidentes de denominação dizendo: o presidente da República disse que aqui nessa nossa cidade os prefeitos da região vão ter que vir pegar dinheiro na minha mão, porque eu sou o homem do presidente nessa região. Não é só no município, é nessa região. E eu vi alguns na televisão dizendo isso com aquele orgulho diabólico, fazendo uma confissão que em outros tempos poderia implicar em prisão. De tão aéticas, de tão ilegais, de tão indecentes, de tão completamente violadoras dos princípios de um Estado mínimo que carregue direitos e dignidades mínimas e distribuição de importâncias e de papéis minimamente responsáveis no seu escopo de Estado. Tudo isso entrou para jogatina. O Estado está se transformando num grande cassino. E os jogadores mais influentes desse cassino crescem em importância dia a dia, e são os falsos profetas, que na sua denominação você chama de pastor, de bispo, de apóstolo, mas que Jesus chama de falso profeta. Paulo depois vem a chamar também de falso profeta. E Paulo multiplica a ênfase nos falsos profetas, como Jesus também aqui fala demais em falsos profetas. Como o irmão de Jesus, Judas, filho de Maria, provavelmente filho de Maria com José, é claro, chamava de falsos pastores. E Pedro também, falsos pastores. E vocês estão aí, seguindo, como diz o Salmo 73, tomando goladas e goladas, bebendo a largos sorvos, engolindo essa loucura toda. Isso já é uma introdução que eu podia concluir aqui. Mas Jesus diz: acautelai-vos, preste atenção, abra o olho em relação aos falsos profetas, eles estão para todo lado. Aí você diz: desde quando isso é assim? E eu já disse no início, desde sempre. Desde o Jardim do Éden, estava lá Adão e sua mulher, duas figuras mítico-arquetípicas na narrativa de Gênesis 1, 2 e 3, e tem um falso profeta, que naquele contexto ali está ambientado como uma serpente inteligentíssima, falando em nome de Deus, botando dúvida nas coisas de Deus e dizendo que Deus era um egoísta, que queria tudo para ele mesmo, mas que eles podiam ter uma divisão e um quinhão daquilo que Deus não queria compartilhar com eles. Foi assim o tempo todo, em todos os povos, não apenas na descendência semítica de Noé, e não apenas entre os hebreus que viraram israelitas,
Não, não apenas entre eles. Entre eles houve um registro abundante que você encontra no Velho Testamento, especialmente no período dos reis de Israel. Dos reis de Israel. Eles tinham criado umas escolas de profetas. O negócio todo começou a degringolar quando, mais ou menos pelos dias de Elias e nos dias de Eliseu, criaram um grupo de religiosos, porque é sempre religioso que faz isso. Você nunca viu um profeta genuíno de Deus, desses que não andam no meio da multidão, nem andam nas cortes querendo favores, nem adulam os reis, os príncipes e os poderosos, desses que mantêm a equidistância, que só aparecem se tiverem uma palavra de Deus relevante, com uma ordem de a pronunciar. Você não vê nenhum profeta genuíno criar uma escola de profetas e de profecias. Geralmente são os religiosos, dos ritos religiosos da religião, são os donos de congregação, os líderes de congregação, os que querem criar escolas de profetas. Para quê? Para terem profetas domesticados. Profetas que profetizem conforme a pauta ordenada. Começou isso nos dias de Elias. Por isso é que Elias andava sozinho. Por isso é que Eliseu andava sozinho. Por isso é que eles não faziam parte daquele grupelho dos profetas. E olha que a primeira escola de profetas lá de Israel, nos dias de Elias, do rei Acabe, da rainha Jezabel, nos reis do norte de Israel, que já estava dividido, e dos reis de Judá, já estava cheio de escolas de profetas. No entanto, eles ainda tinham algum pudor, ainda tinham algum temor do Senhor. Ainda havia algumas pessoas com um mínimo de sensibilidade espiritual entre eles. Mas logo depois isso começou a se corromper, a se industrializar. Aí você vê que especialmente as narrativas vinculadas ao reino norte de Israel, as 10 tribos que se separaram de Judá e Benjamim e ficaram com a nação inteira, de Judá para cima até o Líbano, uma quantidade muito maior de terra, são as 10 tribos que depois se dissolveram no cativeiro e nunca mais voltaram a ser tribos estanques e identificáveis com as devidas certezas e propriedades. Eles acabaram sendo apelidados, todos eles, de samaritanos. Pois bem, naquele período já havia uma proliferação brutal de falsos profetas. 800 anos, 1000 anos antes de Jesus. E, por exemplo, o rei Acabe, com a sua mulher Jezabel, que era cultuadora do deus Baal, que tinha o seu grande templo no Líbano, num lugar que está de pé, e que depois foi objeto de várias construções, e até hoje tem a ruína do deus Júpiter lá, num templo lindo, mas as pedras originais mais antigas são pré-baalinas, são pré-Baal, de uma edificação que os arqueólogos não sabem nem a datação de tão velha que ela é, de tão antiga, pré-diluviana, toneladas num bloco só, num templo que eles não sabem nem a quem foi dedicado. Mas em cima dessa primeira construção, lá no Líbano, você encontra as edificações do templo erigido a Baal, que foi o que durou mais tempo lá. Era uma espécie de Vaticano de Baal, que dava todas as instruções para todos os sacerdotes de Baal que impregnaram, encheram o norte de Israel e dominaram todos os reis de Israel. De tal modo que eles já andavam de plantão dentro das cortes.
como acontece hoje em dia daqueles que são os pastores, os falsos profetas das cortes. Nos Estados Unidos eles estão nas cortes, aqui no Brasil eles estão nas cortes. Se você for na Argentina, onde tem menos crente, mas tem alguém na corte. Se você for a Guatemala, onde tem muito, está lotado nas cortes. Aonde eles têm o maior número de pessoas, eles penetram as cortes e eles arrancam favores. E em troca disso, eles dizem o que o cara quer ouvir. Sempre funcionou assim. É por isso que os verdadeiros profetas aqui da Bíblia, quando você lê dos profetas bíblicos, esses que têm livros aqui, eles foram todos rejeitados na sua geração. Como Jesus diz em Mateus, no capítulo 23, eles foram todos rejeitados na sua geração. Porque eles falavam a verdade do Evangelho de Deus contra o rei, contra a rainha, contra os Baalins, contra os cultos perniciosos, contra os sacrifícios humanos, contra as negociatas perversas, contra as alianças malignas que os reis de Israel faziam o tempo todo. A história de Israel no Velho Testamento é a história de uma tragédia. Israel sempre foi desobediente, sempre foi contrário à voz de Deus, sempre foi como um jumento selvagem andando na direção oposta e sempre foi um matador de profetas genuínos e verdadeiros. E vocês ainda cultuam Israel. Como Jesus disse, quando disseram de perigos para ele, antes dele chegar a Jerusalém, ele falou, não se preocupem não. Porque nenhum profeta é morto fora de Jerusalém. Jerusalém é a cidade que mata os profetas, que elimina os que foram enviados. Então, enquanto eu não chegar lá, eles não vão me matar. Mas eles vão me matar. Porque é assim que eles procedem. É assim que eles são. E tudo isso aqui é o circo dos falsos profetas. Quando você vê chegando agora nos dias de Jesus, antes disso, deixa eu só concluir dizendo que os verdadeiros profetas de Israel foram todos marginais. Até Isaías, que era um indivíduo culto, acadêmico, interessante, e que tinha acesso ao templo, a gente vê isso, por exemplo, no capítulo 6 da profecia dele, quando ele diz que como sacerdote, ele teve acesso ao templo, ele teve uma visão de Deus que mudou a vida dele toda. E ele nunca mais foi a mesma pessoa. Mas os outros, ainda tem Ezequiel, que teve uma pequena entrada no templo como sacerdote, mas foi logo banido e levado para o cativeiro, e no cativeiro ele virou um indivíduo marginal. Marginal, ele viu a porcaria, a sujeira, a idolatria, a imundícia da religião praticada em Israel e ele mesmo se exilou daquilo tudo. E foi quando ele começou a ouvir a voz de Deus mais do que nunca, quando ele se exilou. Sai do meio dela, povo meu. E ele saiu. E aí a voz de Deus se pronunciou a ele. Voltando então para Jesus, quando você vê os sumos sacerdotes, Anás, Caifás, quando você vê o Sinédrio de Israel, que tinha um papel duplo, político, religioso, que hoje seria o parlamento, o Knesset, naquele tempo era chamado de Sinédrio, ou Sinedrim, lá, com aquele misto de teólogos e políticos e figuras populares, e representativas de segmentos do povo, aqueles ali são os falsos profetas dos dias de Jesus. São eles que representam essa situação a tal ponto de que os falsos profetas tinham se auto-instituído como os grandes sacerdotes do país, já que o país não tinha mais profetas. Desde o cativeiro em Babilônia e a saída do cativeiro na Pérsia com Ciro o Grande, não tinha havido mais profeta
significativo, expressivo, definitivo, se levantando em Israel durante muitos anos. Ainda houve Zacarias e Malaquias nesse período, mas foi um processo curto. E aí houve séculos de silêncio até a chegada de João Batista, que foi decapitado em Jerusalém por causa de uma tramóia de uma mulher e de uma bundinha bonitinha e do desejo lascivo do rei Herodes o Grande. Ou não, já não é Herodes o Grande, mas o filho de Herodes o Grande, apaixonado pela mulher do irmão do Herodes Filipe, lá do norte, e ele, o Herodes da tetrarquia, morando em Jerusalém e vivendo com a cunhada, tinha uma sobrinha que era uma teteia deliciosa, e que ele pediu para que dançasse seminua numa festa diante dele, e ele enlouqueceu, disse: eu vou pegar essa menina de qualquer jeito. E o preço imposto pela mãe da menina é que, de fato, foi Herodias, a mãe dela, que disse: eu te dou a garota para você pegar ela. Mas em troca eu quero a cabeça de João Batista num prato. E ele, o tesão, a cabeça de baixo, que não pensa, anulou todo o temor que ele tinha de João Batista e mandou decapitar João Batista. E ali cessam os profetas de Israel. Como Jesus disse, a lei e os profetas vigiram até João Batista. Depois disso, não tem mais aquele tipo de profeta do passado. Depois disso, o que é pregado é o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho do Reino de Deus. Feita essa longérrima introdução, porém necessária, porque tem gente que não sabe nem aonde está, nem de onde caiu, o que está fazendo aqui. Uma introdução mínima é fundamental para te dar um contexto. Sem contexto, a gente existe com base só no pretexto dos outros. Quem não tem contexto é vítima do pretexto de terceiros, que pode ser baseado em qualquer que seja a volúpia do proponente. Então, pelo amor de Deus, entenda que essa pequena introdução que eu fiz aqui é fundamental para tirar você da tolice essencial básica. Pelo menos isso, para te dar um mínimo de vislumbre, de clarificação, de olhar, de autopercepção, de enxergamento da realidade. Do contrário, você vai continuar a ser vitimado pelos lobos, pelos mentirosos, pelos enganadores, vai ser expropriado, vai ser devorado vivo, vai ser de fato comido até no tutano, vão te chupar todinho, não vão ter piedade de você. Não tem grupo mais perverso do que esse, que em nome de Deus explora a vida humana de maneira incontrolável, descabida, insaciável, e que não encontra limites de nenhuma natureza, porque eles próprios não têm nenhum limite dentro dos seus próprios corações, tomados da mais profunda perversidade. Dito isto, eu lerei, verso 15, acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam, tem uma ênfase aqui no se apresentam, como é que eles se mostram? A ênfase é na performance, a ênfase é na cara, a ênfase é no palavreado, a ênfase é no vernáculo apropriado, é na construção de uma sequência de palavras que toda vez que está presente, o ignorante de tudo e de todas as coisas fica imaginando que porque aquele conjunto de palavras está sendo pronunciado como um mantra pré-profético, pré-profecia, o cara já diz: é um profeta de Deus, é uma profetisa de Deus. É o modo como se apresentam. E tem aqueles que fazem espetáculos de performance, viram os olhos, tremem, peraí, não me interrompa. E eles têm os maneirismos
Senhor está me falando. Tem uns que ouvem a voz assim, o quê? Fala comigo. Eu digo hoje em dia, a palhaçada ficou tão para além do concebível que eles dizem, o quê? Peraí, que silêncio, que Deus está falando, o quê? Ah, é? É para fazer? Me diz. O quê? Repete que eu não entendi direito. Aí vão, tem outros que falavam há 30 anos atrás, teve o pessoal do telefone. Quando surgiu o celular, Deus chamava no celular deles, no púlpito, no palco, e o povo prestando atenção. Meu Deus, é tanta burrice que às vezes você fica assolado de ira santa de ver tamanha burrice, ignorância e propensão ao engano de todas as formas e natureza. E esses caras não têm limite, estão aí entre nós, homens e mulheres, maldosos, perversos, ateus. Quase todo profeta que eu conheço é ateu, não crê em Deus. Os que têm alguma coisa que você chame de genuína são paranormais. Mesmo que eles se declarassem ateus, eles teriam capacidade paranormal de clarevidência, de leitura mental, de hiperintuição para saber a temática prevalente na sua preocupação, na sua ansiedade, no seu coração, leitores de mentes. Mas ateus de coração não têm o temor do Senhor. Eles podem até te contar alguma coisa que você fez no íntimo do seu quarto de manhã, para depois dizer, e eu vi, o Senhor me mostrou, que tem uma caixa cheia de dinheiro que você anda idolatrando. Se quer agradar a Deus e quer que Deus seja por você, traga essa caixa de dinheiro amanhã e consagre ao Senhor. Coloque aqui aos meus pés e você vai ver como Deus vai abrir dos céus bênçãos sem medidas. Aí você vai lá, pega o seu dinheirinho suado e ajuntado, coloca nos pés desse diabo, desse lobo, desse mercenário, e faz isso em nome de Jesus, dizendo, Deus vai me abençoar. Eu estou exagerando alguma coisa? Me fala. Até você que não frequenta esse ambiente já sabe que é assim, é ou não é? Eu estou exagerando alguma coisa, me responda. Eu estou exagerando alguma coisa, me diga, por favor. É claro que não. Eles se apresentam disfarçados. Como eu disse ontem, vou repetir hoje. É tudo máscara, é tudo plástica, é tudo missão impossível. Sabe aquelas máscaras do Tom Cruise e dos amigos na Missão Impossível? Eles vestem aquilo ali, ficam com a cara de qualquer um, colocam até um device, um aparelho que muda a voz para ficar com o timbre, com o tom, com a sonoridade da voz daquele cuja máscara eles puseram na cara. É tudo missão impossível. Só que como o público é burro, ignorante, tapeado, tapeável e estapeável de tanta ignorância, qualquer coisa cola, qualquer coisa pega. Tua mãe vai, teu pai vai menos, mas tua mãe entra direto. E quem estiver mais desesperado na família também entra direto. Fazem qualquer negócio, pagam qualquer custo, qualquer preço, para serem enganados em nome de Deus, para depois de alguns anos ficarem descrentes e até ateus, dizendo, Deus não existe, me enganou 15 anos, eu dando dinheiro para ele, ele nunca me atendeu. Olha, o dono do culto te agradece muito porque ele está milionário e alguns estão bilionários. Graças a essa venda de Deus como commodity, de fé como commodity, de Jesus como commodity, do Velho Testamento e das figuras veterotestamentárias como commodities e das histórias deles
como histórias que vão se cumprir também na sua vida se você fizer sacrifícios em dinheiro. Estou exagerando alguma coisa, pelo amor de Deus, me diga. Se é ou não é assim? Pois bem, eles se apresentam disfarçados de ovelhas. Ô irmã querida, irmão amado, quanto sofrimento, mas hoje é o dia do milagre, porque você veio até esse homem de Deus. Você veio até esse homem de Deus. Você veio até esse homem de Deus. Amém, irmãos? Amém, irmão? Cada um com seu jeitinho, com a sua malemolência. Eles vêm vestidos de ovelha, embora tenha um aí que se vista de Fred Flintstone. E mande todo mundo ir beijar o pé da mulher dele. Ficou tão mal que a mulher até parou depois de um tempo, aquela exibição patética. Mas tem de tudo. Se eles perceberem que tem público para uma determinada palhaçada ser praticada publicamente, eles farão. Mas a vestimenta preferencial é a pele de ovelha. É se passarem por crentes, é dizerem que eles são as pessoas que amam a igreja de Cristo. Você não vê eles pregarem Jesus. Você não vê. Procure esses caras aí. Eles falam de política. Tem um aí que só agride o Supremo Tribunal Federal, agride isso, agride aquilo. É só isso, disso que ele fala. Amado povo do Brasil! Aí vem com aquela lata velha horrorosa. Literalmente, é como bronze que soa e como símbolo que retine. É uma lata velha. Sem amor, sem alma, sem nada ali dentro. Não sobrou nada, coisa nenhuma. Tem outros que vêm com outro tipo de agressividade. Mas todos vêm, em nome de Deus, praticando algumas performances de ovelha. E como é que se pratica a melhor performance de ovelha nos dias de hoje? Não é pregando o Evangelho, até porque a maioria das pessoas não lê o Evangelho, não conhece o Evangelho, não está interessada em conhecer o Evangelho. Jesus serve no máximo para abençoar alguma coisa e trazer grana ou curar alguma doença, mas Evangelho para aprender, para obedecer, para viver, para melhorar, para virar gente, para crescer, para ter uma mente saudável, para tratar bem os filhos, a mulher, o marido, para se inserir na sociedade de maneira significativa, relevante, bonita, esplendorosa, grata a Deus, fazendo amizades com anjos. Não, ninguém quer. Então, o que é que sobra como temática? É o culto à igreja. O culto à congregação é o Deus da atualidade. Como no passado, era o culto a Israel. Os falsos profetas profetizavam todos em favor de Israel. Israel podia estar matando, roubando, destruindo, fazendo pior do que qualquer outro povo em volta, mas o falso profeta vinha e dizia: vocês é que são o povo de Deus ungido e abençoado. Aleluia! Amém ou não amém? E nos nossos dias é o culto à igreja. Tem que vir para a igreja, tem que estar na igreja. A igreja é o lugar de Deus, é onde Ele mora. Até o toalete de Deus é aqui. Deus faz cocô aqui, faz xixi aqui, dorme aqui, tem a caminha dele aqui. Se você quiser encontrar com Deus, vem comer e ver Deus aqui, porque Deus come aqui, come, se alimenta, não sai aqui desse lugar. O universo inteiro Ele não está nem aí. A vida do resto do planeta Ele não está nem aí. Ele é totalmente setorizado, Ele está dentro dessa caixinha que a gente preparou e Ele habita esse lugar. E se você quiser alguma coisa com Ele, vem aqui, porque fora daqui Ele não te ouve em lugar nenhum. Esse negócio que Jesus mandou de entrar no quarto e falar com o Pai que está em secreto é papo furado. Ele só ouve oração aqui, com a minha mediação, com a minha representação, e nesse lugar santificado, onde o dinheiro vira um sacrifício que agrada o coração de Deus na hora
e volta para você num retorno extraordinário, e vocês vão, e vocês vão, e vocês vão, e vocês vão. E se chega aí alguém como eu que estou dizendo isso há 50 anos, há 50 anos eu comecei a dizer com um pouco mais de calma, porque era um pouco menos ruim. Mas de 40 anos para cá, quem estava vivo então e continua vivo hoje sabe que eu estou dizendo exatamente as mesmas coisas a vida inteira. E o número dos pervertidos pelos falsos profetas se tornou quase maioria absoluta, que o herege sou eu. Antigamente eu era o profeta falando em nome de Deus o que ninguém queria ouvir. Hoje em dia eu sou o herege, porque a maioria toda, quase toda, com poucas exceções, com exceção dos 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, estão curvados diante dessa loucura diabólica praticada em nome do Deus de Israel, enquanto vocês cultuam a bandeira de Israel, cultuam a maldade de Israel, cultuam a maldade da igreja, cultuam a maldade dos pastores, cultuam a maldade das profecias perversas, escolhem as piores opções políticas, aquelas que prometem mais domínio, mais poder, mais vantagens para a congregação que tomou o lugar de Deus. Ela é Deus mesmo, a congregação virou Deus no meio de vocês. Virou Deus no meio de vocês. O pecado contra o Espírito Santo é não dar o dízimo para a congregação, é não frequentar a congregação e é não obedecer o charlatão que é dono dela. Se não obedecer o charlatão, você está sob maldição. Eu estou exagerando alguma coisa, pelo amor de Deus, me digam. Estou? Vocês sabem que não. Pois bem, eles chegam disfarçados de ovelhas. Mas por dentro, esse é que é o problema, é que vocês não têm discernimento para ver o mais por dentro. Mais por dentro. Jesus diz, são lobos roubadores. É aquele lobo que parece uma hiena. Não é nem um lobo que caça. É aquele lobo oportunista que vê um leão comer uma caça, um predador mais elevado, matar e fica esperando a sobra, tipo uma hiena, para chegar lá e comer as migalhas. São oportunistas, aonde eles veem dor, sofrimento, carência, necessidade emocional e afetiva, divórcios infelizes, pobreza, miséria, qualquer outra situação de surpresa, doença na família, incurabilidades diversas com as quais as pessoas lidam, às vezes anos e anos e anos. Aonde quer que algo assim esteja acontecendo, é o lugar onde os falsos profetas aparecem com as promessas de cura, com as promessas de realização, se. Tem sempre um se. Se você puser antes, se você doar antes, se você fizer antes. Porque se você fizer antes e não houver bem nenhum com você, você já perdeu. E se não houver bem nenhum a você e você for reclamar, ele vai dizer, quem manda? Você não tem fé. Quem manda? Você não tem fé, minha filha. E fica querendo que Deus responda a tua oração, você não tem fé. Agora era a hora, você fez tudo certo, agora tinha que ter aquela fé doida. Aí a pessoa disse, não, eu tive tanta fé que eu fui até internada de tão nervosa que eu fiquei. Eu tive crises nervosas, eu tive até ataques. Eu caí no chão espumejantemente, de tão nervoso, ansioso. Eu estou adoecendo de outras coisas, mas Deus não me ouve. E eles dizem, é porque você não tem fé. E a culpa vai toda para você. Eu estou exagerando em alguma coisa, me responda, por favor. Agora, se eu não estou exagerando, pelo amor de Jesus, abre os seus olhos e saia desse antro de ladrões, de lobos, dessa
cova, desse covil de salteadores, como Jesus chamou aqui em Mateus. Covil de salteadores foi como ele chamou o templo. Vocês transformaram esse lugar num covil de salteadores, aquilo que deveria ser uma casa de orações, de espontaneidade, de sinceridade, de levezas, de pureza. Vocês transformaram num covil de salteadores. É lobo voraz, brigando pelo espaço para tomar uns dos outros, querendo o nicho, o naco do outro, querendo crescer, brigam, se odeiam para ver quem é que faturou mais, quem é que aumentou mais esse rebanho de doentes idiotados. Estou exagerando em alguma coisa? Me responda, por favor. Pois bem, eles chegam disfarçados de ovelhas, de crentes. A paz do Senhor, irmão. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus eu te garanto. Aí são as expressões mais veementes que eles trazem sobre vocês. E vocês ficam impressionados, porque são todos pagãos de mente, ignorantes, gente que nunca entendeu nada nem coisa alguma, e é um prato feito para ser traçado por esses enganadores perversos. Aí Jesus diz, por dentro eles são assim. Aí você vem com a seguinte argumentação, bom, se é por dentro, como é que você quer que eu saiba de fora? Se você mesmo me ensina, Caio, ensinando a partir de Jesus, que nós humanos não vemos o coração dos outros. Não foi o que você acabou de ensinar em Mateus 7, de 1 a 4, não julgueis para que não sejais julgados? Eu vou lá, eu acho um monte de coisa estranha, mas eu não julgo. Eu acho esquisito, mas eu me repreendo. Não é isso que acontece com você? Você fica se repreendendo, você vai lá, vê aquele monte de coisas esquisitas e você diz, eu não presto mesmo, meu Deus, que cabeça ruim que eu tenho, eu sou muito mal, eu estou aqui julgando o tempo todo esse cara, tudo que ele diz me ofende, eu devo ser muito mal. E aí no final, mesmo não crendo em nada, mesmo não aceitando aquilo, você diz, eu vou vencer a minha maldade, colocando todo o dinheiro que eu tenho para ver se eu venço a minha maldade e Deus se agrada de mim. Começa assim. Aí você vai se acostumando a fazer isso. Depois de um tempo, sabe o que acontece? Você naturaliza o falso profeta. O falso profeta, o falso apóstolo, o falso pastor, o falso pregador se transforma no novo normal para você. Você naturaliza a maldade, a perversidade, aquele modus operandi passa a ser o natural. Aí se chega alguém como eu, dizendo o que eu digo, pregando o que eu prego, ensinando o que eu prego, quem é que está errado? É o diferente de todos os outros. Eu sou diferente dos demais, logo, você que não quis entrar pela porta estreita, que não quis seguir o caminho estreito, que anda no caminho largo, que, como eu disse ontem, é composto, na sua maioria, por esse tipo de gente, de mente, de atitude, de proposta, você vai no fluxo dizendo, coitadinho, está sozinho, remando contra a correnteza, é um mal-sucedido, é um abandonado, ficou solitário. Sim, solitário como Isaías, solitário como Jeremias, que foi até acusado de ser traidor do povo de Israel, porque não dizia sim para Israel, ao contrário, enfrentava Israel. Solitário como Amós, como Obadias, solitário como Miqueias, solitário como Malaquias, andando sozinho pelas ruas e ninguém ouvindo, solitário como Elias, solitário como João Batista, mal sucedidos do ponto de vista dos bem-sucedidos
que são os que determinam o caminho largo e esse fluxo de loucura que você segue todos os dias. Estou falando alguma coisa que você já não intua a respeito? Pelo amor de Deus, não se engane. E aí a sua perguntinha, como é que eu vou saber o que está do lado de dentro, Caio? Jesus disse, meu filho, você não tem desculpa. Quem disse foi Jesus. Quem disse foi Jesus, meu filho, minha filhinha. Você não tem desculpa. Olha só o que Jesus disse. Por que você não tem desculpa? Resposta de Jesus, porque pelos seus frutos os conhecereis, é óbvio. O cara chega aqui se apresentando como mangueira. Eu tenho 2 mangueiras aqui no quintal, uma pitombeira, já tive abacateiro e goiabeira, e tem outras plantas, siriguela já teve em grande abundância, um parente do biribá aqui enorme também, mas eu tive que podar, porque eles sujavam tantos e atraíam tantas outras coisas indesejáveis para o jardim, e eu mantive só as que não causam nenhum problema para manutenção. Mas as minhas 2 mangueiras continuam dando manga e muito doce, de ótima qualidade. A minha pitangueira, quando chega tempo de pitanga, que maravilha! A jabuticabeira fica lotada de jabuticaba. Aí qualquer um que não conheça botânica, chega aqui, pega ali numa jabuticabeira roxinha, aí diz, meu Deus, prova aquela coisa doce, jabuticaba, você tem aqui? Tem. Vai ali, quando a pitangueira está cheia, ela pende, cheia de frutinhos vermelhinhos de pitanga. Aquele azedinho delicioso que eu como desde a minha infância em Manaus. Por isso é que eu plantei aqui, que eu sentia saudade. Aí eles pegam de manhã cedinho para mim e enchem aquele cálice de pitanga, que delícia. E eu não preciso nem perguntar, veio da pitangueira, porque é pitanga. Claro que veio da pitangueira, pelos seus frutos os conhecereis. Eu quando vejo uma manga não digo, escuta, isso aqui veio de uma mangueira? Não, claro que veio, é manga. Eu nunca comprei um cacho de uva. Eu gosto daquelas sem caroço e das que são menos doces, que fazem menos mal ao meu diabetes. Uma vez no mês eu me permito comer um pouquinho só. Eu sinto uma saudade de uva que eu não posso mais comer. Mas eu nunca pergunto, escuta, isso veio de uma uva ou de um pé de mandacaru? Veio de uma parreira? Ou veio de quê? De que tipo de outra árvore ou vegetação? Eu sei que veio de uma parreira. Eu mesmo tive parreira com uva aqui em casa, eu pegava do cacho ali. Foi uma praga que deu e eu estou substituindo, mas demora alguns anos para voltar como era. Mas eu nunca tive dúvida, pelos seus frutos os conhecereis. Toda a minha dúvida é tirada pelo fruto. Não é pelo que o cara diz, não é pela apresentação dele. É possível se criar uma árvore que tenha cara de mangueira, mas não dê manga, não seja manga. Hoje em dia, com as alterações botânico, de natureza genética na botânica, você pode fabricar espécies novas, que parecem com uma coisa, mas são outra. Mas nos dias de Jesus e na natureza como ela é, o fruto corresponde à árvore. De modo que pelos seus frutos os conhecereis. Como também Jesus contou aquela história, está aqui no Evangelho, mais adiante a gente vai ver, em Mateus mesmo, de que ele teve fome de manhã indo para Jerusalém e viu uma figueira cheia de folhas, num período em que as figueiras estavam todas sem folha,
E a figueira é uma árvore diferente. Ela, quando vai chegando a época do verão, ela se enche primeiro de folhas. Depois as folhas caem todas e ficam só os figos. E essa é a época da frutuosidade. Era a época em que as demais figueiras estavam todas perdendo folha, mas essa estava cheia de folhas. E Jesus disse, bom, deixa eu ver se tem algum figo nela. Foi lá, não tinha um único figo. E Jesus associou aquilo à religião de Israel, que era só folha, 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 folha e aparência, mas fruto nenhum. Fruto nenhum. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Me responda isso. Você vai para uma plantação de abrolhos com esperança de se empanturrar de figos? Você entra numa região cheia de espinheiros, de mandacarus, querendo se fartar de uvas doces. É assim que você procede na vida? Porque se na vida natural você não procede assim, na vida espiritual você acha que os princípios podem ser invertidos. Por que é o que Jesus está perguntando a você? Responda para Jesus e pare de ser enganado e de se enganar. Responda para Jesus. Por quê que você acha que se na vida natural é pelo fruto que a gente conhece a árvore, por que no mundo espiritual você vai conhecer a árvore pelo discurso, pela promessa, pela falastrice e não pelo fruto? Aí você diz, tá bom, Caio, eu estou convencido, Jesus tem razão, é pelo fruto. Agora, qual é o fruto, Caio? Qual é o fruto? Me diz qual é o fruto. Já que Jesus está dizendo assim, esse assim é, portanto, é lógico, é claro. Isso é o que o verso 17, começando com esse assim, está dizendo assim. Toda árvore boa, comestível, frutífera, alimentar, produz bons frutos. Assim como profetas verdadeiros produzem bons frutos de vida, bons resultados de vida, boas práticas de vida, boas éticas de vida, boas formas de viver, boas soluções de existência, conselhos sábios para a vida. Mantém o fruto da prudência, da modéstia, da estação adequada para as coisas. Tem senso de propriedade em tudo que fazem, assim como as árvores que dão seus frutos no devido tempo. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus, é óbvio. Quem é que está te enganando? Quem foi que te persuadiu diferente? Como Paulo diz em Gálatas, no capítulo 3, versos 1 e 2. Ó Gálatas insensatos, corrieis bem. Quem foi que vos persuadiu do contrário, para que vocês que começaram muito bem no Espírito Santo, no Evangelho, entendendo a palavra do Evangelho, tenham agora se aperfeiçoado na loucura, na carne, na idiotice, na maldade? Quem foi que fez isso com vocês? Paulo disse, eu não pude nem virar de costas, eu fui ali, vocês ficaram assim de repente. Porque essas coisas têm o poder de virar a mente das pessoas com uma rapidez enorme, dependendo da carência ou da ganância. Aí Jesus prossegue dizendo, não pode a árvore boa, preste atenção, não pode, assim como ele disse, não podeis servir a dois senhores. Não pode. Assim como ele disse, entrai pela porta estreita. Assim como ele disse, esforçai-vos por entrar. Assim como ele deu mandamentos com ordens peremptórias e imperativas. Aqui também ele diz, não pode
Se ele diz que não pode, é porque não pode. Ninguém consegue. Não pode a árvore boa produzir fruto mau. Se eu sou um homem bom, quando eu digo bom, não é que eu sou perfeito. Eu sei que eu sou um pecador imperfeito. Como diz João na primeira epístola dele, se dissermos que não temos cometido o pecado, fazemo-lo mentiroso e a verdade não está em nós. Por outro lado, eu não vivo na prática do pecado. O pecado me habita, mas eu não dou vazão a ele, não me inclino no pendor dele. O coloco sob a obediência de Cristo Jesus, mas ele existe latentemente, no mínimo em todos nós, até no melhor de nós. Ninguém pode brincar com isto. Agora, não pode, Jesus diz, a árvore boa, o ser humano bom, o pastor bom, o líder bom, o ensinador bom, o bom mestre, o bom cristão, o bom discípulo, a boa pessoa, a pessoa do bem, não pode produzir frutos maus. Se você vê alguém que tem um discurso lindo, maravilhoso, poético, enternecedor, extraordinário, mas quando ele desce dali daquele palco, você vai conviver com ele. Ele é só gritaria, palavrão, torpeza, maldade, desconstrução, desejo ruim, malignidade. As expressões mais toscas, ogras e violentas possíveis. Ameaçador, intimidador, covarde, aproveitador, dissimulador, hipócrita, mentiroso, sedutor, leva vantagem sobre a ingenuidade dos outros, narcisista, egocêntrico. Como é que essa pessoa pode ser boa dando frutos tão maus? É o que Jesus diz, não se enganem pelo discurso, nem pela aparência, nem pela performaticidade exterior. Você só consegue saber se alguém é de fato do bem se você tiver a ocasião de ver o fruto cotidiano da vida dessa pessoa. Ou se você tem o testemunho cotidiano dos que estão ao lado dele, testemunhando a bondade, a verdade, a sinceridade daquilo que emana, que brota da existência dessa pessoa. Porque não pode a árvore boa produzir frutos maus. Não pode. Do mesmo modo, ele diz, nem a árvore má pode produzir fruto bom. A coisa mais maravilhosa, sublime e divina de Jesus é a simplicidade dele. É igual a MC ao quadrado. Tá, é a fórmula da vida, está ali, simples. Todo mundo passa por cima e ninguém enxerga o óbvio. Aí ele vem, mesmo dizendo da maneira mais simples possível, você continua atropelando a verdade sem dar atenção a ela. Não pode. Tem que haver reciprocidade e correspondência de acordo com a natureza, tem que ser o fruto, para o bem ou para o mal. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Esse é o destino do falso profeta. Esse é o destino do falso pastor, do falso sacerdote, do falso padre, do falso papa, do falso mulá, do falso imã, do falso representante espiritual, do falso pai de santo, do falso líder do que quer que pretenda apresentar a você algo que ele próprio não representa, não é e não pratica, sendo ele próprio mal. Esse princípio se aplica a tudo.
Jesus está aplicando de maneira completamente objetiva e específica aos falsos profetas, porque ele está falando com os discípulos dele. Agora, esse princípio você pode levar para o todo da vida, que você não será enganado, se assim for e se assim praticar. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada. E você que está aí enganando, enchendo o seu bolso de dinheiro, achando-se o espertalhão do mundo, quem não está se dando bem financeiramente ou com os recursos que você tem, você chama de otário, você chama de alguém que perdeu a graça de Deus, que não está sob a bênção de Deus. Vá brincando disso que você vai ser acordado pelo capiroto, meu amigo. Você vai acordar com um beijo de língua de Beelzebu entrando até a tua alma. Vai ser cortado, mano. Mana. Não brinca disso não. Tem um monte de gente brincando disso. Eles vão fazendo isso, eles fazem isso 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Não tem câncer, não morrem de nada, continua tudo igual. Diz, Deus não está nem aí. Deus não está nem aí. Esse negócio de obediência ao evangelho é para os fracos. Aqui para mim, não. Para mim, eu dito as minhas regras e Deus está comigo. A prova de que Deus está comigo é que não falta dinheiro. Dinheiro é o sinal supremo da bênção de Deus na minha vida. É que eu tenho grana, muita grana para fazer o que eu quiser. É ou não é assim que as coisas são avaliadas? Não foi assim que lhe foi ensinado, que você tem aprendido? Me diga. Aí Jesus termina dizendo, assim, pois. Outra vez é aquele pois evocativo, que chama o contexto antecedente inteiro para o ambiente da conclusão. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Aí você continua dizendo, Caio, não dá para você ser mais específico sobre o fruto? Claro, pois o fruto do Espírito de Cristo, como está escrito aqui em Gálatas no capítulo 5, o fruto do Espírito de Cristo, o fruto de Jesus, o fruto do Evangelho, preste atenção aqui em mim, pois o fruto do Espírito de Cristo é amor. Amor. São pessoas que amam de verdade, se importam de verdade com o próximo, se interessam definitivamente pela dor do outro, pela miséria do outro. Se eles tiverem, eles são os primeiros a ajudarem, são os primeiros a meterem a mão no bolso. O fruto é amor do Espírito de Cristo. Deus é amor. Quem quer que carregue o Espírito de Cristo, ama. Não é amor erótico. Não, eu sou um bom pastor, eu amo todas as irmãzinhas, já comi quase todas elas, deliciosas, gostosas, santinhas minhas, do meu harém santificado. Você está pensando que eu estou exagerando? Está pensando que eu estou exagerando? Eu sei o que eu estou te falando, há anos que é assim. E tem menina aqui que sabe exatamente, e tem marido aqui que sabe exatamente do que eu estou falando. Pois bem, você chega e quer saber qual é o fruto? É o que decorre de amor. E que não é amor erótico. É amor filéu, amor filantrópico, amor misericordioso, amor fraterno, é amor sublime, amor ágape, agapau. Amor que não quer saber de lucro pessoal, que está disposto a entregar o que possa e o que tem e o que consiga para ajudar quem não tem. Esse é um fruto. Generosidade, lealdade, fidelidade, mansidão, bondade.
longanimidade e paciência, autocontrole. Não é alguém que sai por aí gritando, ameaçando, cercado de segurança. Vem brincar comigo que você vai ver com quem que você vai lidar. Olha, quando eu vejo um cara, até o Papa Francisco, que é um chefe de Estado, líder do maior grupo religioso do planeta Terra, é discreto com os seguranças dele, diferentemente dos papas anteriores, que não o eram. Ele é discreto. Ele não gosta nem daquelas presenças, ele se sente mal. Se ele puder sair sozinho, ele sai sozinho. Quando ele pode, ele escapole sozinho, num carrinho pequeno, não identificável, para qualquer que seja a situação, a visita ou o que quer que ele deseje fazer. Agora eu fico vendo aqui pastores de denominações cheios de segurança. Parece até que a vida deles tem essa importância toda. Ou andarem com tantas seguranças significa que eles são tão mal vistos que eles podem ser agredidos na rua, eles sabem disso e têm medo das agressões que possam sofrer, porque são ladrões conhecidos por milhões, embora enganem a outros milhões. Eu estou andando sem ninguém na rua faz 50 anos, desde que eu prego o evangelho, sem ninguém. Subo em morro, em favela, entro em presídio, vou em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer rodoviária. Você me encontra sozinho, sem ninguém, sem proteção. No tempo que eu tinha aquele batalhão de pessoas que queriam andar comigo, eu não deixava. Eu não deixava, eu dizia, isso pega é mal. Para onde eu vá, aquele séquito comigo, Deus me livre. Não quero. Não corro o risco que eu não possa resolver aqui, no meu olho, com a minha palavra e com a autoridade do Espírito Santo em mim. Nem o risco de ninguém, em lugar nenhum da terra, em país nenhum do mundo. Eu ando muito bem acompanhado, a minha retaguarda é poderosa, invisível e gloriosa. Fruto. O fruto tem que ser visibilizado, senão é mentira, é cascata, é engano, é dissolução. E você é o palhaço desse circo eterno, de enganos perenes e de resultados que provocam vômito em Deus. Jesus diz, Jesus é quem diz no Apocalipse, ele diz, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ele fala isso à igreja de Laodiceia. Lá no capítulo 3 do Apocalipse, estou a ponto de... eu estou engolindo vocês. E a igreja de Laodiceia estava longe de ser tão nojenta quanto essa descrição aqui. As arrogâncias deles eram todas muito subjetivas. Eles não praticavam essas objetividades de camelô que está para todo lado no nosso meio e vocês se deixam enganar pela coisa mais pateticamente explícita que se possa apresentar. O que faz de alguns de vocês pessoas indesculpáveis depois de um tempo. No iniciozinho, na ignorância, todo mundo é desculpável. Mas depois de anos, você vai se tornando igual ao sacerdote. Como diz Oséias, no capítulo 4, versos 4, 5 e 6. O sacerdote se torna igual ao povo que o segue, o povo se torna igual ao sacerdote ao qual siga. Eles vão criando uma retroalimentação de maldades. Por isso, depois de um tempo, você que começou na ignorância absoluta, agora, anos depois, você já não é mais inocente. Você já aprendeu a maldade, gostou dela, está fazendo parte dela e está tirando proveito. E a palavra que eu disse hoje da parte de Jesus é
todinha para você, se assim você se tornou. Senhor Jesus, este é o Evangelho. Esta é a palavra. Essa é a simplicidade. Essa é a clareza. Chega a ser obtusa de tão óbvia. É chapadamente franca. É explícita. É inequívoca. Não deixa pretextos e nem portinholas de saída para ninguém. Até aquele que nunca tinha ouvido isto, ouviu hoje, tendo ouvido hoje, não tem mais desculpas. Não tem mais para onde escapar. Não tem mais como se dissimular. Porque ouviu e entendeu. E é impossível não ter entendido. Tanto pela simplicidade da tua palavra, como da simplicidade da minha exposição, como também por causa da persuasão do Espírito Santo no coração de cada um aqui. E eu te peço que haja lugar no coração de alguns para que esse entendimento mude a vida, o caminho e a existência deles e os salve desse engano perverso. É o que eu te imploro, Jesus. Crendo em ti, Espírito Santo, tu que me habitas e que falas pela minha boca, eu creio em ti, creio que tu estás molestando o coração de muitos para o bem. É o que eu creio, peço, te imploro e coloco na tua presença. Em teu nome, Jesus. Amém, amém, amém. Olha aqui para mim, hoje é quinta-feira, eu me atrasei, por pouco eu não fiz esse programa. Dou graças a Deus que eu tenha vindo fazer, porque eu vi aqui, especialmente no TikTok, as centenas e centenas de tiktokianos que estavam seguindo. Aqui no Instagram, menos, provavelmente a metade. Eu tenho estado surpresíssimo com a resposta tiktokiana, tanto quanto com a resposta aqui no YouTube, com os milhares que têm vindo ver e ouvir, os que virão depois, e que assistirão no tempo, na hora e no fuso horário que puderem. Guarde isso no seu coração. Essa palavra pode salvar a sua vida e a sua família de uma quantidade enorme de maldade, de exploração, de mentira, de desapontamento, de frustração e de tristeza. Creia no que eu estou lhe dizendo e é só por isso que eu estou aqui. Se o meu negócio fosse ganhar dinheiro, eu teria 1 trilhão de alternativas para não precisar estar aqui contigo. Do ponto de vista humano, é o maior desperdício que eu podia fazer na minha vida era estar aqui com você. Que não quer nada com coisa alguma, enquanto eu tenho tanta coisa para oferecer em tantas áreas e em tantas outras dimensões e possibilidades de conhecimento e de cultura. Há um monte de outras pessoas, mas eu fui escolhido por Deus para estar aqui. Não fui eu que me escolhi, como Jesus disse, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. É só por isso que eu estou aqui. E eu espero que você tenha ouvido e crido nessa palavra. Agora, aqui no você que está no YouTube, preste atenção só um minutinho, deixa eu me despedir aqui do Instagram e do TikTok. Quem não está no YouTube não vai participar do resto, não tem porquê, aqui não aparece nada, nem no Instagram, nem no TikTok. Então, tiktokianos, centenas e centenas, um beijo. Entre nas minhas plataformas para ver como vocês podem ajudar e participar. Ou vejam a descrição do vídeo, aí no Instagram tem na bio a descrição e tem o que você pode fazer para ajudar, tá bom? Beijos. Deus abençoe vocês. E o pessoal aqui do meu YouTube, fiquem entubados só um pouquinho, por favor. Pronto, a intubação passou.
Então você tem aí em cima um QR Code. Você aponta a câmera, cai dentro desse ambiente de cartões de crédito, você escolhe o que você mais gosta de usar, pode até dividir em várias vezes para frente. O Edivaldo, que é quem cuida disso para mim, está comigo há 34, 35 anos. Adora quando você faz uma oferta que já diz quanto você vai dar por mês para frente, porque ele tem melhor possibilidade de calcular as coisas. Quem está no exterior me vendo diz, ai, como eu gostaria. Tem PayPal aí no mesmo QR Code. Você pode, de qualquer lugar da Terra, ajudar a gente. E mais, tem esse Pix aí do meu ministério, da VMVTV, do Papo de Graça, de tudo que eu faço na vida e continuarei a fazer. Você pode ajudar, como muita gente vem ajudando nos últimos 50 anos. Você pode ajudar, mas tem que ser seu privilégio, sua alegria, sua oferta. Eu não tenho nem um copo de café para te oferecer como barganho. Olha, me dá isso que eu te dou aquilo. Vou te mandar uma pedra ungida. Não vou te mandar nada disso. Eu estou te dando a palavra eterna de Deus, de graça. Se não for o bastante, você não basta e não é o suficiente para estar aqui. Vá, mano. Agora, não por causa de dinheiro. Se você não quiser contribuir com nada e ficar aqui até morrer de velho, não tem problema. Mas se for ajudar, ajude com alegria, com espontaneidade e como um privilégio que você está recebendo. Do mesmo modo, tem um outro Pix aí personalizado, que qualquer leigo sabe qual é a finalidade dele. Eu, todavia, dou predileção. Quem tiver que fazer uma escolha, eu escolho que você ajude o meu ministério, porque eu estou comendo e bebendo, graças a Deus, todo dia, e não tenho nada sobrando, mas graças a Deus não tem nada faltando. Agora, no ministério está faltando, porque tem o mundo inteiro para alcançar e você pode ser meu sócio e parceiro, e pode ajudar e colaborar e contribuir, e bem-aventurado seja você que carrega essa consciência. A outra coisa é que eu estou levando um grupo à Turquia no dia 2 de maio e eu não desisti de você. Nem desistirei de você, eu quero que você venha comigo. Quero que você venha. A gente vai aprender como era o mundo antes do dilúvio de Noé. Aí você diz, mas para quê? É um mundo muito diferente do mundo que nós herdamos pós-dilúvio. Esse mundo que você conhece do dilúvio para cá é muito, muito diferente do mundo que aconteceu antes do dilúvio. E o texto de Gênesis 6 diz que o dilúvio foi enviado para sepultar aquele mundo que tinha ficado completamente estragado, inaproveitável, aonde seres alienígenas, aonde anjos, ou Benai Elohim, são apelidos diferentes para a mesma coisa, se hibridizaram com os humanos, deram aos humanos todas as tecnologias avançadíssimas deles, de modo que aquelas gerações antes do dilúvio foram muito mais avançadas do que a nossa já conseguiu de avanço até o dia de hoje. E quem for comigo à Turquia vai ter um cardápio de informações extraordinárias nos lugares, em alguns deles, porque isso está sendo descoberto hoje no mundo inteiro, até na minha terra, no Amazonas. E aí a cronologia, as datações são totalmente diferentes. O mundo não foi, de fato, o ser humano não foi criado há 6.000 anos atrás. A gente tem... O dilúvio foi há mais de 6.000 anos atrás. Mas tem arqueólogos e especialistas bíblicos que tentam ensinar a vocês que tudo que Deus fez de 6.000 anos para cá e criou o mundo todo e o universo todo em 7 dias de 24 horas. Pelo amor de Deus, é brincadeira. Se você é desse tipo, não venha comigo, porque você não vai aguentar o choque de informação verdadeira, inquestionável, bíblica, histórica, arqueológica, geológica e astronômica. Você não vai aguentar.
é para quem quer aprender a viver, a discernir e a não ser enganado pelos novos enganadores que estão chegando aí, e não são esses falsos profetinhas aqui não. Eles estão vindo de outras dimensões, como foi antes dos dias de Noé. E Jesus disse, como foi no tempo anterior ao dilúvio, assim será também nos dias anteriores à volta do Filho do Homem. Então, se você quiser não ser enganado, nos dias e nos anos que virão, eu quero que você aprenda a discernir o engano que está vindo aí, que é te deixar todo mundo em estado de perplexidade. E eu não sou uma pessoa que assombro ninguém, eu estou falando isso porque eu sei que é assim, eu sei que será assim, eu sei que foi assim, eu sei como será. Me desculpe ter tanta certeza, mas eu sei, sem dúvida nenhuma. Então, se você puder vir, venha comigo, olha só. Olha aí. Cadê você, menino Caio? Roda, garoto. Tá com o dedo colado? Oi, gente querida. É um convite para você viajar comigo num momento super íntimo. Aliás, eu desejo que essa nossa próxima viagem seja um dos momentos mais íntimos que eu possa ter com as pessoas. Sempre há muita intimidade, mas dessa vez eu quero que seja mais do que nunca, muita intimidade. A gente vai sair daqui no dia 2 de maio e aí o resto é roteiro. No dia 1º a gente chega em Istambul, vai para um hotel maravilhoso. No dia seguinte a viagem é toda em Istambul. Santa Sofia, palácio extraordinário para você visitar, o Topkapi. Depois você vai comigo para a Mesquita Azul, que é linda, maravilhosa, e almoço, um tempo no hipódromo de Constantinopla, depois resto da tarde livre no Grande Bazar, você vai se divertir demais. Aí vem já o outro dia. Outro dia, depois do café da manhã, a gente sai para um passeio pelo Bósforos, e você vai ver, Istambul é uma das cidades mais lindas da Terra, essa é que é a verdade. Vai ficar deslumbrado. Bazar egípcio, bazar das especiarias, passeio de barco por dentro do mar de Marmara, tudo isso que você vai ver comigo. Até aí, nós ainda estamos só na periferia. E as refeições, tudo mais em grande estilo, em bons lugares, eu espero que você venha. Aí no dia seguinte, a gente viaja de ônibus para fazer um passeio e nós vamos direto parar em Göbekli Tepe. Göbekli Tepe é uma das cidades mais antigas. Ela tem pelo menos 12 mil anos de idade. Ela é pré-diluviana e com sofisticação que os cientistas não conseguem explicar. Porque eles dizem que há 12 mil anos atrás os homens estavam pulando das árvores para se tornarem caçadores-coletores, que nem conheciam ainda a roda. Göbekli Tepe coloca tudo isso de águas abaixo. Nós vamos a Karahan Tepe, que fica a 35 quilômetros, onde há também uma quantidade enorme de coisas sendo escavadas da mesma antiguidade, de modo que esse vai ser um dia riquíssimo, onde eu vou conversar muito sobre muita coisa sobre a qual você nunca ouviu falar antes na vida. No dia seguinte, a gente faz um transfer para Capadócia, vamos chegar na Capadócia, acomodações naqueles hotéis nas rochas, que são lindíssimos, maravilhosos, charmosíssimos, você vai ficar deslumbrado lá. Aí no dia seguinte, na Capadócia, a gente começa nosso trabalho de visitação, nas grandes cavernas profundas, algumas antiquíssimas, nas quais já viveram mais de 20 mil pessoas a um tempo só. Tem algumas onde se diz que viveram mais de 50 mil pessoas no tempo da Era do Gelo, no final da última Era do Gelo. E eu vou levar você a cada um desses lugares e você vai ficar embasbacado. E nós vamos ter também o nosso passeio normal de balões para ver tudo de cima. Você acorda de madrugada e vê a Capadócia de cima, é um negócio extraordinário. No dia seguinte nós vamos para Esmirna e Kushadasi. Esmirna é uma cidade de uma das igrejas do Apocalipse, mas também é um lugar maravilhoso para descansar, e Kushadasi também.
Você vai adorar dar essa relaxadinha para a gente pegar no 8º dia da viagem e irmos de Kushadace para Éfeso, onde eu vou falar muito sobre Éfeso, coisas que estão no livro de Atos dos Apóstolos, na carta aos Efésios, e coisas extra bíblicas e neotestamentárias, como o Concílio de Éfeso, como a cultura toda daquele lugar. Vamos também a Mileto, onde Atos dos Apóstolos, capítulo 20, tem uma passagem importante a respeito, onde João viveu, e há histórias extraordinárias em Mileto, e onde também alguns dos melhores pensadores da história humana estiveram presentes. Foi lá que se desenvolveu o conceito do logos, do verbo. E eu quero falar muito a respeito dessas coisas antigas de Kushadace. Nós vamos para São João, Laodiceia e Pamukkale. São lugares que eu conheço como a palma da minha mão. E quero levar você em todos eles. O Apocalipse aberto, são as cartas de Paulo, são histórias antigas e outras informações de natureza arqueológica que você vai receber lá, sem falar na beleza que é Pamukkale, com as suas águas termais, e você vai entender muita coisa sobre a mensagem da igreja de Laodiceia. E de Pamukkale nós vamos voltar para Istambul e vamos passar um dia muito agradável em Istambul, e no dia seguinte nós vamos voltar para o Brasil, pegar o avião e voltar. Agora é uma viagem que você não pode perder e que eu quero ter você lá. E o endereço está aí, para você fazer contato com a Parpar Turismo, agora mesmo com a Renata e com a equipe dela. Você está vendo o endereço? E faça contato agora mesmo, eu estou aguardando você. Até lá então, se inscreva, hein? Não perca tempo, faça isso hoje. Vejo você. Entre lá então, Viagem com Caio, caiofab.net/viagem com Caio, Renata, Parpar Turismo, se inscreva já, faça o melhor projeto de programação que você possa para você mesmo em relação a como você vai adquirir essa viagem. Venha comigo. Agora, neste próximo domingo, nós temos, como teremos todos os domingos aqui no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, no Café The Brain, as reuniões do Caminho da Graça Brasília. E eu estou esperando você lá, vou levar a palavra, Jack vai trazer o louvor, o Dilson vai estar lá como nosso mentor executivo, acolhendo, recebendo, recepcionando com a esposa dele, com uma quantidade grande de amigos e voluntários. Ou seja, tem café, tem chá, tem refrigerante, tem um pãozinho de queijo, tem bolo. Você pode chegar cedo às 5 horas, lanchar lá, ficar batendo papo, tem ping-pong, tem sinuca, tem um monte de coisa. 6 horas, 18 horas, começa o louvor e logo depois eu trago a palavra. Em mais ou menos 8, 8h15, está todo mundo indo já para casa. E eu aguardo você. Se você não veio ainda, aproveite e venha. Se você tem amigos que moram em Brasília, recomende, diga a eles tudo que você está sabendo, informe-os. É bom a gente Olha estar só. junto. É bom a gente se fortalecer. Nem sempre a gente está forte. Então, o convite é para junto nos fortalecermos. E esse grupo comunitário faz esse convite para você. Vem. Porque a gente se oxigena, a gente precisa, a gente tem ombro para dar e para receber. Para ouvir a palavra pura e simples de Os Jesus. meus dias mais sombrios fez morada em mim. Então eu espero você aqui no Centro de Convenções. Esqueci o nome do Centro de Convenções. Ulisses Guimarães. E eu e o Caio estaremos aqui para dar aquele abraço especial. E ele mais ainda para passar a palavra. Beijo grande no seu coração, conto com você. Só tá faltando você, cara. Tá uma delícia. De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. É isso aí. E eu espero você lá. E quero que o Senhor te abençoe, te guarde, te encha do Espírito Santo,
Amanhã nós vamos estar juntos aqui. E eu espero você, convide os amigos amanhã na hora certa, meio-dia, estourando 12h15. Papo de Graça estará no ar com você. Um grande beijo, que o Senhor Deus seja sobre você e toda a sua vida e sua casa. Amém, amém